Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus, bom estarmos aqui para adorar o Senhor, amém? Quero convidar os amados irmãos a abrirem a Bíblia junto comigo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos e capítulo de número 4, onde nós vamos ler nessa noite a palavra do nosso Deus. Quantos se encontraram, pode dar um glória a Deus? Amém. Vamos juntos então, mesmo assentados, mas com o coração reverente ao nosso Senhor, assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar? Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Verso 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silencie, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Essa palavra do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta, mas feche os olhos comigo para orarmos. Pai, queremos te bendizer e te dar graças. Obrigado pelo privilégio de juntos sermos igreja do Senhor. Queremos pedir a Deus que assim como até aqui pudemos ceiar, te adorar com os dízimos e ofertas, orando, cantando cânticos ao Senhor, ó Pai, que agora o Senhor nos permita te adorar também com a nossa mente e coração. E que elas estejam, ó Pai, no poder do nome e do sangue precioso do nosso Senhor Jesus, cativas a Tua palavra, que o Senhor possa cumprir objetivos e propósitos, ó Pai, em comum, mas também específico, aplicando, revelando, Pai, e trazendo a Tua palavra a cada coração e lar aqui representados. É o que nós te pedimos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Hoje vamos falar, nessa noite, sobre frutos da presença. Você poderia falar aí para uma pessoa do seu lado? Frutos da presença? Fala aí para a pessoa do seu lado o tema da mensagem dessa noite. Não sei quantos aqui nos visitam, já são membros dessa igreja. Todos os anos nós temos seguido um tema. E alguém aqui sabe qual o tema da igreja para esse ano? Em minha presença, amém? Esse é o tema da igreja para esse ano. Tema no qual há exatamente 8 meses atrás nós estávamos reunidos aqui, na virada de ano, dia 31 para 1º de janeiro, exatamente 8 meses atrás, e recebendo ele como direcionamento para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Assim, nós cremos, nós não escolhemos um tema anual, me perdoem a expressão, para encher linguiça, para ter um material para divulgação de conteúdo, só para todos os anos termos um tema. Não, nós cremos que anualmente o Senhor tem direcionado de forma específica a igreja dele, o povo dele e os filhos dele. Quantos creem nisso? Anualmente o Senhor tem trago direção ao nosso coração, mas às vezes por descuido, às vezes por negligência, seja qual for o motivo, nós vamos nos acostumando. Teve uma palavra, foi legal passar o ano, ou então eu cheguei depois com o barco andando já, cheguei nessa igreja e tem um tema em minha presença, mas
E eu com isso? O que eu tenho a ver com a presença de Deus? E hoje, de forma muito especial e específica, o Senhor traz uma palavra ao nosso coração para nos lembrar que há um direcionamento dele sobre essa igreja. E se nós fazemos parte dessa igreja, ou estamos paquerando a fim de estabelecer um relacionamento com essa igreja, se você nos visita, há um direcionamento para essa igreja. E hoje nós vamos pensar acerca dos frutos, porque por muitas vezes nós acabamos negligenciando a árvore, nós acabamos ignorando. Mas um fruto que é doce, que é bom, a gente quer sobre a nossa vida. Porém, não dá para nós desfrutarmos dos frutos que a presença traz, se nós ignorarmos a árvore, se nós ignorarmos a videira verdadeira, se nós ignorarmos a presença de Deus. Por isso, os frutos da presença. Amém? E diante desse texto, queridos, existe algo que é essencial para nós podermos refletir acerca da presença de Deus e dos frutos da presença. E o verso de número 35, onde nós começamos a ler, o texto vai dizer que ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar som. Amém? Voltamos? Quantos estão aqui? Se você prestou atenção, queridos, na leitura desse texto, Jesus chamou os discípulos, abra um parênteses, para uma furada, para entrar em uma tempestade. E eu pergunto para vocês essa noite: será que tempestades continuam acontecendo sobre a nossa vida? Alguém se identifica aí com tempestades? Será que elas continuam existindo? Meus irmãos, as tempestades continuam existindo. E elas são sobre as nossas vidas inesperadas. Ou vai me dizer que você agendou no seu Google Agenda, ou na sua agenda da Apple, no seu iCloud, você colocou lá: quero passar por uma tempestade nessa quinta-feira. Quem colocou aí? Véspera de feriado, né? Ou já é o feriado? Não, se você fez isso, por favor, ao final nós queremos orar com imposição de mão sobre você, tá bom? Ninguém agenda uma tempestade, porque as tempestades são inesperadas, são inevitáveis, são inadministráveis, ou seja, elas chegam na nossa vida sem serem convidadas. E algumas tempestades são fáceis de se compreenderem. Deus envia a tempestade sobre a vida daqueles que lhe desobedecem. É uma forma pedagógica de Deus nos colocar de volta na obediência, na linha, nos seus caminhos, na sua vontade. Quantos se lembram de Jonas? Sim ou não? Jonas não quis cumprir o propósito que Deus o designou para Nínive. Então, tempestade, e Jonas foi parar aonde precisava, voltando ao eixo, voltando ao trilho, voltando à vontade do Senhor. Mas, queridos, essas tempestades a gente compreende facilmente. Filho desobediente de Deus atrai tempestade sobre a sua vida. Mas como compreender uma tempestade onde Jesus disse assim: vamos atravessar para o outro lado, ou seja, dentro da vontade de Deus? Como compreender uma tempestade quando você está obedecendo, quando você está seguindo os seus caminhos, os seus preceitos, obedecendo e cumprindo os seus princípios? Perceba só que Jesus tinha passado o dia ministrando, pregando a palavra do Senhor, e por ser 100% homem, certamente ele estava cansado, esgotado. Algum professor aqui essa noite? Como é que você se sente, professor? Como é que você se sente, professora, depois de um dia inteiro lecionando? Você talvez não chegue no final do dia assim, com vontade de fazer um churrasco ainda, né? Embora de comer sim, né? Mas de fazer, não. Você já fica um pouco esgotado. Jesus estava assim, entrou no barco. E a palavra do Senhor vai dizer que logo uma tempestade, quando estão acompanhando aí verso 37, de vento se levanta,
as ondas arrebentavam sobre o barco que começou a se encher de água. O evangelista Mateus vai dizer na passagem paralela a essa, que o barco quase ia a pique, o barco quase virava, o barco... Por quê? As tempestades não marcam hora na nossa agenda, elas são inevitáveis, elas são inadministráveis, mas não podemos, queridos, jamais desprezar que as tempestades também são pedagógicas sobre as nossas vidas. Nós aprendemos lições diante dessas situações que nós não podemos aprender de nenhuma outra forma em seminário, em tempos de bonança, como aprendemos nos momentos de tempestades. Essas são as 3 perguntas que norteiam esse texto para nós nessa noite. Primeira pergunta: Jesus está dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça encostada sobre uma almofada, e os discípulos vão acordar ele, fazendo a primeira pergunta. E, como esse texto é norteado por 3 perguntas, eu queria que você repetisse aí para a pessoa do seu lado, tá? Fala assim para a primeira, fala aí para o irmão, para a irmã do seu lado. A pergunta dos discípulos para Jesus. Segunda pergunta, a pergunta de Jesus para os discípulos. E terceira pergunta, a pergunta dos discípulos para os discípulos. Vamos para a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Dos discípulos para Jesus. Então, os discípulos estão, abro parênteses, entrando numa fria, numa furada. Muitos deles eram pescadores, homens que conheciam o mar. Pedro, Tiago e João, você já até conhece a música que diz, né? Sempre num barquinho, inclusive no mar da Galileia, ou também Lago de Genezaré ou de Tiberíades. Estava falando acerca do mesmo lugar, do mesmo lago. Um lago esse no qual é coberto por rochosas montanhas altas, que quando há um fenômeno de vento naquele lugar, as ondas realmente ficam enormes, causando esse alvoroço no mar. E provavelmente esse é o fenômeno natural que está acontecendo. Não é uma tempestade vindo do céu, mas é uma tempestade de vento que está agitando as ondas. E aqueles homens, já conhecendo o mar, veem o seu mestre dormindo. Então fazem a primeira pergunta. A pergunta dos discípulos para Jesus. E a pergunta é a seguinte: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? O Senhor não se importa, mestre, vamos morrer. Quem já passou aqui por uma tempestade na sua vida? Muitos levantaram a mão e alguns outros ficaram com vergonha, porque quem aqui não passou é porque está passando nesse exato momento. Acontece na vida de todos nós. Eu me lembro, queridos, hoje completo 6 anos de casado com aquela linda mulher e pastora. E exatamente 6 anos atrás, nós nos casávamos. E 10 dias depois, eu enfrentava a maior tempestade de dor da minha própria vida. Eu enterrava o meu pai. Não estava na minha agenda. Por quê? As tempestades chegam para nós quando nós menos esperamos. E por muitas vezes, diante dessas tempestades, desses momentos, o nosso sentimento e a pergunta que grita do nosso coração é a mesma pergunta dos discípulos: mestre, o Senhor não se importa? Jesus, aonde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Pense só. É o mesmo sentimento que nós temos diante de muitas tempestades da nossa vida. Quando se lembram de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro morreu e Jesus só chegou quantos dias depois? 1, 2, 3, 4 dias depois. Dá uma impressão de que ele não se importa, o barco está se enchendo de água. E Jesus está dormindo. E diante desse cenário, queridos, eu quero observar com vocês os frutos da presença de Deus. Porque, embora nós venhamos a nos sentir assim, tantas vezes, nós precisamos conhecer e confiar naquele que está no nosso barco nos dias de adversidade, nos dias de tempestade, nos dias de luta, nos dias de medo,
nos dias de angústia, nos dias de desespero, que todos nós temos. Todos nós passamos ou havemos de passar em dados momentos das nossas vidas. E diante dessa tempestade, o primeiro fruto que os discípulos não estavam percebendo, que é um fruto da presença do Senhor, era a promessa do Senhor. Percebam comigo, volte mais uma vez no verso de número 35, que esse próprio Jesus disse assim para os seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. O que Jesus disse? Vamos. E queridos, a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração nessa noite acerca dos frutos da presença é que uma promessa de Jesus e a realidade são exatamente a mesma coisa. Quando Jesus faz uma promessa, ela é a realidade. Percebam só o que o próprio Jesus vai dizer na sua palavra, no sermão profético, em Mateus 24, verso de número 35, ele diz: o céu e a terra desaparecerão, passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, jamais desaparecerão. Tem povo do Senhor aqui essa noite? Olha só o que o Senhor diz acerca do seu povo em Josué capítulo 21 e verso de número 45. O Senhor diz: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Não são algumas coisas, não são essa ou aquela, mas tudo o que ele tinha dito se realizou. Quantos querem as promessas do Senhor? Nós servimos um Deus de promessa, como diz aquela canção, queridos, Diego Perezinho, na nossa igreja, ele nunca falhou, ele nunca mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A tua palavra está de pé e a sua boa mão está sobre nós. Você crê nisso, queridos? Nessa noite? Queremos as promessas do Senhor, mas ela é um fruto da presença. Diga para a pessoa do seu lado, fala: as promessas do Senhor são da presença dEle. E não é o único fruto, queridos, porque vamos observar o segundo no verso de número 38 agora. Os discípulos estão com medo. Os discípulos estão dizendo: Senhor, não te importas? Mas o que é que Jesus está fazendo, queridos? O começo do texto vai dizer: Jesus dormia. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça em uma almofada, com uma cabeça em um travesseiro. Isso dá um álibi maior para pensar assim: estou morrendo, olha aqui, a minha causa, a minha dor, a minha situação, mas Jesus está dormindo. Por que será que ele está descansando? Porque se ele fez uma promessa, ela será cumprida? Por que será que ele está descansando? Vamos observar, queridos, que essa paz não é inerente somente a Jesus, não. Essa paz que ele está mesmo em meio à tempestade, não somente porque ele conhece o futuro, não, mas porque ele é o príncipe da paz. E ele não guarda essa paz só para ele. Mateus 14, e verso de número 27, Jesus está dizendo, o mestre está dizendo: eu lhes deixo um presente. Que presente é esse, meus irmãos? A minha plena paz. Essa paz eu lhes dou. E essa paz é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se afligem, não tenham medo. Não se afligem, não tenham medo. Olha só o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 9, e verso de número 6 do seu livro. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz estava descansando e foi ele que disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Mas pastor, não tem como ficar em paz diante das tempestades, é porque você não está passando pelo que eu estou passando, querido. A tempestade pode até mudar de sobrenome, mas é tempestade da mesma forma. Ah, mas isso era muito fácil para Jesus.
Não, ele disse, eu lhes dou esse presente. Quantos conhecem o hino Sou Feliz, regravado por Fernandinho, Sou Feliz com Jesus? Queridos, essa canção talvez alguém pode ouvir e pensar assim, foi escrita num tempo de muita bonança, num tempo de muita prosperidade. Por que esse homem era feliz? O que será que Deus fez sobre a vida dele? Se você não conhece a história, eu vou resumidamente te contar agora. A situação e ocasião no qual esse hino foi escrito, querido. Meados do século XIX, Horatio Gates Spafford, um empresário em Chicago, vê 90% dos seus bens e do seu negócio serem dissolvidos em um grande incêndio que abalou toda aquela cidade. Então ele prossegue e vê, pouquíssimo tempo depois, o seu filho morrendo acometido por uma malária. Por ser amigo do evangelista Dwight Lyman Moody, naquela ocasião, ele é convidado para uma cruzada evangelística. E quando tudo está certo para eles irem, aparece uma oportunidade de trabalho, no qual ele diz assim, eu não vou perder, mas eu preciso que vocês possam ir à frente, meus amores. Então, a sua esposa Amy com as 4 filhas vão à frente. E ele fica para resolver algumas coisas na cidade. Passado algum tempo, ele recebe um bilhete da sua esposa. Salva, porém, sozinha. Porque em uma tempestade, queridos, aquele barco naufraga. E aquela família vê as suas 4 filhas encerrarem a sua vida nessa terra. Então aquele homem deixa os seus negócios e vai correndo para poder se encontrar com a sua esposa. E quando ele está em alto mar, então o comandante do navio diz, foi aqui que o barco naufragou. E aí você pensa que ele reclamou, ou que ele murmurou, ou que ele foi exigir alguma coisa de Deus? Não. É aí que surge esse hino. E ele vai dizer, se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Será que o fruto da presença é algo só para Jesus? Ou só para Horatio Gates Spafford? Não. Continua sendo um fruto do Espírito Santo, disponível a todos os filhos de Deus, até o século 21, até a volta do nosso Senhor Jesus. Essa paz que não é a junção de algumas circunstâncias ao nosso favor, mas que é o Espírito Santo, a presença do Jesus Cristo ressurreto, morando no nosso coração. Ela está disponível a todos nós. Mas ela é fruto da presença. Fala para a pessoa aí do seu lado. Fala, você quer paz? Ela é fruto da presença. Mas não somente isso, queridos, há um terceiro fruto nesse texto. E agora no verso de número 39, porque nós já conhecemos a história, Jesus repreende os ventos e o mar. O vento tem ouvidos, o mar obedece à voz do Senhor. E no verso de número 39 vai dizer exatamente isso. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou. E houve uma grande calmaria. Meus irmãos, Jesus tem poder sobre a natureza. Meus irmãos, o capítulo de número 5, na continuidade desse texto, vai dizer que Jesus, ao sair da região norte do lago e chegar agora à região sul, ele para em uma Decápolis e na região de Gadara, ele vai expulsar de um homem uma legião de demônios com 6.000 espíritos imundos. Jesus tem poder sobre os demônios. E o texto vai seguir dizendo, queridos, que um homem chega até Jesus com o nome de Jairo e diz, a minha filha está extremamente enferma, o Senhor pode curá-la. Então Jesus sai para poder socorrer aquele homem. Mas no caminho as multidões afluíam Jesus. Então uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue terrível, toca sobre as orlas das vestes do Senhor Jesus. E imediatamente a palavra do Senhor vai dizer
que o seu sangramento parou, do Senhor saiu virtude e ela foi curada, porque o Senhor tem poder sobre toda sorte de enfermidades e doenças. Mas não somente isso. Depois de curar essa mulher, os servos encarregados de Jairo chegam até Jesus e a Jairo disse: não adianta mais, a sua filha morreu. Então Jairo fica desesperado, mas Jesus fala: não temas, Jairo, crê somente, ela dorme. Ele vai chegar, queridos, até aquela casa e vai dizer para aquela menina: Talita cumi, menina, eu te suplico que se levante. Então aquela menina ressuscita, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e Ele não somente tem poder sobre a natureza, os demônios, as doenças, mas a morte também foi vencida pelo Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, queridos. E eu pergunto a você, igreja do Senhor, essa noite: quantos querem viver o poder de Deus? Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Mas o poder de Deus é um fruto da presença do Senhor. Em Atos, verso 8 do capítulo 1, um texto que muito ouvimos na semana anterior, na conferência de missões. Somos chamados para anunciar o evangelho até os confins da terra. Jamais poderemos cumprir esse chamado de anunciar nem Jerusalém sem o poder de Deus. Mas eu queria que ficasse claro no seu coração uma coisa, meu irmão, que antes do poder chegar, tem alguém que precisa vir primeiro. O texto segue dizendo assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então serão minhas testemunhas. Pergunta muito simples, não precisa nem ser um mestre para compreendê-la. Se o poder de Deus vem sobre nós quando o Espírito Santo descer, quem chega primeiro? O poder ou a presença? O poder só chega quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. O poder só chega quando o Espírito Santo vem sobre nós. Em outras palavras, relacionamento vem antes do poder. A valorização da presença precisa vir antes do que aquilo que a presença pode gerar como fruto sobre as nossas vidas, meus irmãos. Agora perceba só de forma prática. Quantas pessoas estão buscando milagres, mas elas não querem nem saber de Deus. Quantas pessoas estão buscando a bênção do Senhor, mas elas não querem o abençoador. Quantas pessoas estão buscando poder, mas elas não querem intimidade com a presença do Senhor. Perceba, meus irmãos, as tempestades da vida são pedagógicas. Elas nos ensinam coisas que de outra forma jamais poderíamos aprender. E de forma objetiva, o que nós aprendemos com elas? O que nós aprendemos? Primeiro, veja só, o motivo de uma vida carente do poder de Deus. Qual o motivo? Eu quero o poder de Deus, não tenho. É a ausência da doce presença do Senhor. É a ausência da doce presença do Senhor. Nas tempestades nós aprendemos uma coisa: a presença é maior do que a promessa. Nas tempestades nós aprendemos que a presença é melhor do que a paz. Nas tempestades nós aprendemos que a presença é melhor do que o poder. Jesus estava no barco, e se Jesus está no barco, meus irmãos, por maior que seja a tempestade, vai tudo bem, vai tudo bem. Agora, essa pergunta dos discípulos nos intriga. Senhor, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que nós morramos? Mas há uma segunda pergunta no texto. A segunda pergunta qual é mesmo? A pergunta de Jesus para os discípulos. Vamos ver no verso 40 que pergunta é essa? Chegamos à segunda pergunta. Tem discípulos do Senhor aqui? Jesus ouve as nossas perguntas, ouve o nosso medo. Mas agora, Ele faz uma pergunta para nós essa noite. E a pergunta dele é: por que estão com medo? Vocês ainda não têm
Fé. Vocês ainda não têm fé? Queridos, quantas são as doenças de ordem psicossomática da nossa alma, da nossa mente, nos dias de hoje, sim ou não? Hoje é 1º de setembro, inclusive, e se inicia um combate a nível nacional contra o suicídio. Mas, o que Jesus está querendo dizer aqui para os discípulos? Será que Ele está dizendo que toda doença da nossa alma, todo medo, todos os aperreios internos nossos são falta de fé? Será que é isso? Uma pessoa em depressão, uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com transtornos pesados, é falta de fé isso? Não, meus irmãos. O que Jesus está querendo ensinar é que nem toda doença, nem todo medo, nem toda dor da nossa alma é falta de fé, mas que certamente a fé é um antídoto poderoso e eficaz contra qualquer doença da nossa alma. Hoje pela manhã mesmo, já foi testemunhado aqui. A pastora Isis compartilhou que remédios, que tratamentos e diversas coisas não foram capazes de restaurá-la, mas aonde o medicamento, os médicos não chegaram, Jesus chega com o seu poder. E a fé é um poderoso e eficaz antídoto. É um poderoso e eficaz antídoto. Diante dessas tempestades, nós somos chamados a crer mais no Senhor. Diante dessas dores, nós somos convidados a sair do raso, a sair da superfície e a mergulhar. E quando nós, queridos, enchemos o nosso coração de fé, é bem possível que nós, então, consigamos até compreender aquela música que diz: eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva, porque se Jesus está no meu barco, se Jesus está no meu barco, a minha fé cresce. E os frutos da presença são manifestos. Ele tem promessas, Ele tem paz e é um presente. E Ele tem não somente poder, mas Ele tem todo o poder. Mas por último, queridos, e não menos importante, qual a terceira pergunta? A pergunta dos discípulos para os discípulos. E que pergunta é essa? Chegamos ao verso de número 41. E os discípulos vão dizer agora uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem, igreja? Quem é este homem? Você sabe dizer o nome dele essa noite? Você sabe dizer o nome dele com o coração cheio de fé, com alegria? Aquele que não nos deixa, aquele que está conosco na tempestade, nas dores, nos dias difíceis da nossa vida, queridos. Aquele que tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as circunstâncias, e até mesmo a morte não foi capaz de detê-lo. Esse Jesus. E é tão bonito, porque os discípulos aqui estão dizendo uns aos outros, expressão linda, usada por volta de 60 vezes no Novo Testamento, para nos demonstrar a importância da comunidade, a importância da igreja do Senhor. A saber, queridos, a comunidade e a igreja do Senhor é uma poderosa ferramenta para se vencer tempestades. Que bom que você está aqui. Fala para uma pessoa do seu lado. Fala, que bom que você está aqui. Para vencermos tempestades, precisamos da presença de Deus. Mas para vencer tempestades, precisamos uns dos outros. Porque quando desfrutamos do poder de Deus, quando desfrutamos da paz de Deus, quando vivemos as promessas do Senhor, é porque vivemos na sua presença. E quando vivemos na presença do Senhor, nós estamos sempre ao redor da mesa, uns com os outros, proclamando e declarando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir.
Esse é o Verbo de Deus que se fez carne, que habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do único Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Esse é aquele que foi prometido desde a queda, quando a palavra de Deus vai dizer assim, que nasceria aquele, nascido de mulher e que esmagaria e pisaria na cabeça da serpente. E a promessa do Senhor se cumpriu. No Kairós de Deus, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus se fortaleceu. Ele disse que ele iria morrer na cruz pelos nossos pecados, e ele morreu. Mas a Bíblia vai dizer que ele não permaneceu morto. A Bíblia vai dizer que ele iria ressuscitar. Ele morreria por causa dos nossos pecados, mas ele iria ressuscitar para a nossa justificação. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus Pai. Sabe o que mais ele prometeu? Que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa tempestade não é o seu fim. Essa tempestade não é a sua morte. Quem vai te buscar é o Pai, é o Senhor, queridos. É o Senhor. É o Senhor. E se você crê nisso, queridos, e seu coração está se enchendo de fé nessa noite, porque você... Não é errado buscar o poder de Deus. Quantos estão entendendo a mensagem? A gente precisa buscar, mas o poder não vai vir sem a presença. Eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz. A paz não vai vir sem a presença. Senhor, faça promessas novas a meu respeito. Tenha a presença e você terá todas as promessas do Senhor ao seu respeito. Quantos estão entendendo isso? Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé para dar uma impressão de que está acabando. Né? Parece que está acabando quando a gente se coloca em pé, não é verdade? Fique em pé no seu lugar. Mas, amados irmãos, nós não podemos perder isso de vista sobre as nossas vidas. A paz não é ausência de tempestade sobre a nossa vida. Mas essa noite o Senhor quer nos dar uma convicção que a presença do príncipe da paz está no nosso barco. O príncipe da paz está com você. E talvez essa seja a pergunta do seu coração, uma pergunta legítima. Você diga, foi uma bênção estar aqui no culto. Eu gosto de vir aqui, mas pastor, eu continuo me sentindo sozinho. Eu sinto que eu fui abandonado mesmo. Eu sinto que Deus não está comigo, Senhor. Mestre, não te importa, Senhor. O Senhor não se importa, eu não sei mais o que fazer. Essa é a pergunta dos discípulos para Jesus. Jesus não tem nenhum problema em ouvir essa pergunta. Não tem nenhum. Sabe por quê? Até os fios de cabelo da sua cabeça ele tem contados. O fato de você se sentir sozinho não te faz sozinho. Talvez você se sinta esquecido, mas a palavra do Senhor vai dizer assim: pode um pai ou uma mãe se esquecer de um filho no qual deu a luz, mas o Senhor diz, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de vocês. O Senhor não tem nenhum problema em que você faça, que você abra o seu coração. Pelo contrário, Ele quer isso para que você receba cura, para que você receba graça, para que você viva, ande, valorize e ame a presença dEle. Mas Jesus também tem uma pergunta aos seus discípulos. E a questão é, será que você tem algum problema em ouvir essa pergunta essa noite? Porque Jesus está dizendo assim: por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Você ainda não tem fé? Por que você está com tanto medo? Por que você está tão aperreado? Por que você está tão ansioso? Porque você está falando em atentar contra a sua própria vida. Não foi a falta de fé que te levou até aí, mas a fé é um antídoto eficaz e poderoso que pode te tirar e te arrancar com mão forte do lugar e da situação na qual você se encontra essa noite. Você pode estar a um passo disso. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você ouvisse, enquanto o louvor ministra essa canção, que você pudesse falar para Ele aquilo que está no seu coração. Talvez seja: Senhor, não te importas? E o Senhor está te respondendo com a outra pergunta: por que você tem tanto medo? Por que você ainda não tem fé? Porque ao final do culto todos nós iremos sair hoje glorificando ao Senhor e dizendo: quem é esse
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Basta uma palavra dele, se fará completa bonança e calmaria sobre a sua vida. E o príncipe da paz está aqui essa noite. Feche seus olhos, faça dessa canção uma oração sua. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome clamarei, Ele me socorrerá. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Feche seus olhos no seu lugar. Eu tenho duas perguntas a fazer, amada igreja. A primeira dessas perguntas é: porventura, alguém se achegou aqui essa noite e sabe, a presença do Senhor não está no meu barco, Jesus não está no meu coração. Eu nunca entreguei a minha vida para o Senhor e hoje eu quero convidar Jesus, o príncipe da paz, o todo-poderoso, aquele que tem promessas e que nenhuma delas falha. E eu quero andar e viver nessa presença. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Se esse é o seu caso, meu irmão, nessa noite, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar com você. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Aleluia, estou vendo sua mão, meu irmão. Você quer entregar sua vida para Jesus? Dá um sinal com a sua mão. Glória a Deus, estou vendo sua mão, jovem. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Quero convidar Jesus para o meu barco. Eu quero viver, andar e amar a presença dEle. Aleluia. Eu quero orar com você que quer entregar a vida para Jesus. Você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida em suas mãos. Eu me reconheço como um pecador, necessitado da tua graça e do teu perdão. Eu preciso, Senhor, da tua paz, do teu poder e das tuas promessas, mas mais do que isso, eu preciso do Senhor. Então recebe como um filho teu, escreve o meu nome no livro da vida, para viver e andar na tua presença por todos os meus dias, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és real e as suas promessas seguem se cumprindo. Meus irmãos, eu tenho uma segunda pergunta. Se alguém aqui que entende essa noite
que mais do que a paz, mais do que as promessas e mais do que o poder de Deus, se passaram 8 meses desse ano, mas você quer viver os melhores 4 meses da sua vida, buscando a presença do Senhor como você nunca fez antes. Quero viver na presença do Senhor. Dê um sinal com a sua mão também. Eu quero orar com você, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar também, dizendo isso ao Senhor. Pai, eis aqui a tua igreja. Eis aqui, ó Deus, um povo escolhido, chamado, remido pelo Senhor, para andar e viver em tua presença, Pai. É na tua presença que nós queremos viver, que nós queremos construir e edificar a nossa vida, Senhor. Vem, ó Deus, dando novas experiências a cada filho teu, os ajudando a desfrutar dos meios da graça, a te buscar em espírito e em verdade, a te buscar, te encontrar, porque vão te buscar de todo o coração, Pai. E porque, ó Deus, eles buscam a tua presença, Pai, vem derramando e renovando as suas promessas. Vem, príncipe da paz, compartilhando de presente a paz que excede o entendimento sobre as tempestades e as dores que esses teus filhos têm enfrentado, Pai. E sobre todas as coisas manifesta o teu poder. Tu és o Todo-Poderoso, Deus, e nós queremos andar na presença do teu Espírito, ó Pai, para desfrutar da autoridade e do poder que há no nome de Jesus. Mas mais do que qualquer outra coisa, essa noite nós reconhecemos a nossa necessidade desesperada da tua doce presença, da tua doce presença, da tua doce presença, que és o nosso abrigo, que é o nosso consolo, que é a nossa torre forte, que é o lugar mais seguro desse mundo. E na tua presença nós queremos andar e nós queremos viver, ó Pai, porque nela há frutos doces, nela a presença abundante do Senhor, ó Pai, e é aquilo que nós mais necessitamos para viver. Então reveste, ó Pai, cada filho teu aqui, que se posicione e faz uma aliança nova contigo, ó Deus, de buscar ao Senhor em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, e que nós possamos buscar e encontrar, Pai, porque estamos fazendo isso com todo o nosso coração. E terminamos, ó Pai, essa noite dizendo uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que faz das tempestades da nossa vida uma tremenda e grande bonança, que acalma, Pai, os mares agitados e que faz, ó Pai, uma calmaria? É nessa doce presença que nós queremos viver. E por isso, ó Pai, nós finalizamos agradecendo com todo o nosso coração e celebrando a sua doce presença, o nosso abrigo e o nosso consolo. Aleluia!